Graças a Deus. O tema de hoje, 70 vezes 7. Quem é de Deus entendeu. Mas antes de começar a palavra, eu quero deixar uma mensagem. Algumas pessoas, quando leem ou escutam o tema da mensagem a ser pregada, desligam o som ou até mesmo interrompem ou cancelam o vídeo. Outros saem até de fininho da igreja. Isso ocorre porque o tema, muitas vezes, a palavra de Deus, a correção de Deus, bate exatamente na ferida. É aquela palavra que a pessoa não quer escutar. Se o tema, por exemplo, é libertação de vício, e o irmão ou irmã ainda fuma, imagina o que o inimigo, o adversário, vai sussurrar ao ouvido. Não é essa a realidade que nós vivenciamos? Glória a Deus. Aí você me pergunta, pastor, o senhor está me julgando? Não. Eu estou falando da palavra, eu estou falando do poder de Deus e a palavra que liberta. Portanto, se você pertence a esse batalhão de pessoas que tem no coração ainda a seguinte frase: eu não consigo perdoar, eu já de imediato te peço perdão, porque é esta palavra que nós vamos falar hoje. Glória a Deus. Mas me faça uma gentileza, não desligue o vídeo, não cancele esta mensagem. Muito pelo contrário, compartilhe esse vídeo, dê seu like, seu comentário. Amém? Graças a Deus. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, está escrito: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Na verdade, todos nós queremos ser perdoados. Mas quantos querem perdoar? Esse é o grande desafio que o Senhor Jesus nos lançou. Mas o que é o perdão? Eu vou ler um texto aqui que eu encontrei para nos dar entendimento. Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, rixa, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou até mesmo por si próprio. A expressão pedir perdão é usada quando alguém reconhece o seu erro e pede desculpas para a pessoa com quem foi injusto. No âmbito religioso, o conceito de perdão está relacionado com o chamado processo de purificação espiritual, e que consiste na eliminação de sentimentos nocivos ao homem, como a raiva, a mágoa ou o desejo de vingança. Quando nós cometemos alguma ação considerada pecado, ou o que é oposto às ordenanças de nosso Deus, a Ele devemos pedir perdão de nossos pecados. Eu vou voltar um pouco o texto e falar que esse processo é um processo de purificação espiritual, porque muitos sentimentos são nocivos a nós, como a raiva, o rancor, a ira. Em Mateus 18, 35, lemos a parábola do servo incompassivo, que não perdoou a dívida de seu conservo, mas a sua dívida para com seu senhor foi perdoada, e por causa disso ele foi entregue aos atormentadores. Então o Senhor Jesus finda a parábola no versículo 35, dizendo: Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Ou seja, se não perdoarmos de coração, seremos entregues aos atormentadores. Se duvidamos que isso ocorrerá aos que não perdoarem de coração, que Deus tenha misericórdia de nós, porque a palavra do Senhor, ela se cumpre. Perdoar não é fácil. Mágoa e outros sentimentos ruins nem sempre desaparecem de uma hora para outra. Precisamos da ajuda de Jesus. Tudo começa quando estamos dispostos a perdoar.
E o perdão de Deus é a grande motivação para nós perdoarmos. O primeiro passo para perdoar, meus amados, é lembrar quanto Deus nos perdoou e nos perdoa. 70 vezes 7. O número em si não é importante, pois é meramente simbólico. O perdão não é uma questão de números, mas é uma questão de atitude. Devemos perdoar quantas vezes forem necessários, como Deus faz conosco. O verdadeiro perdão não está limitado por números. Além disso, não é o ato que vale, mas é o espírito que motiva. Meu amado, minha amada, nada pode justificar diante de Deus um espírito não perdoador. O perdão verdadeiro, o perdão de coração, esse sim é libertador. Perdoe. Peça a Deus a graça de perdoar. Não viva carregando as dores do passado, não deixe que as pessoas que lhe magoaram no passado sigam fazendo isso no presente. Liberte-se, perdoe e deixe o passado nas mãos de Deus. Esta é a mensagem que o Senhor mandou nos entregar. Eu espero que você tenha tido o entendimento e a sabedoria para, a partir de agora, pesar o seu próprio coração e perdoar aqueles que têm te machucado, porque assim você passa a ser liberto. E lembre-se, você não vai ser jogado aos atormentadores. Graças a Deus, um beijo no coração, fique na paz do Senhor Jesus.